Olá, boa tarde pessoal. Estamos começando meio adiantado, por isso que o pessoal ainda não entrou. Ó, já tem gente. Olá pessoal, boa tarde. Tudo certo com vocês? Eu sei que hoje talvez seja uma live um pouco mais difícil da gente conversar, até porque o pessoal talvez não entre muito por ter acontecido aqui na nossa cidade, toda a região aí, esse baita desse ciclone aí. Então tem muita gente que está sem luz, né? Não estou conseguindo nem carregar celular, sem internet, sem nada. Então a gente entende que talvez nós tenhamos aí uma audiência um pouquinho menor, mas não tem problema. Eu acho que se a gente marcou esse horário, seria bom a gente sempre estar, né, nesse nosso horário aqui todas as quartas-feiras, né? Até pra gente poder marcar isso aí como um dia fixo das nossas lives aí. Sempre vamos tentar fazer com que vocês tenham aí, né, um assuntozinho que a gente possa conversar, né? Foi até interessante que hoje, né, agora são quase 18h30. Oi Paty, tudo bom? Marina tá aí também, a Paola, nossas pacientes aí também. Muito obrigado. E hoje até a gente conversou sobre o nosso assunto hoje vai ser menopausa, né? E todas as alterações que a gente tem durante a menopausa, mas foi interessante que hoje os alunos lá no Univale nos perguntaram como é que funciona o uso de esteroides e o uso de testosterona em mulheres e homens, né? Boa noite, tudo bem? Que bom você está aqui. E aí a gente expôs um pouquinho toda essa questão do uso de testosterona, tanto na mulher quanto no homem, né? O que é abuso de testosterona. Então acho que esse é um assunto que brevemente a gente vai poder conversar, a gente vai poder falar, tá? Apesar de eu ser ginecologista, a gente tem uma pós-graduação em medicina do esporte. Isso aí me abriu bastante a cabeça a respeito do que falar, né, com os pacientes, né? Me deixou bem mais à vontade para conversar sobre isso, esclarecer as dúvidas, né? Não deixar com que o paciente entre em furadas, né? Doutor, poderia falar qualquer dia sobre a diferença do chip com o Dilmirena? Assim, o chip talvez seja um Implanon, né, que as pacientes tanto perguntam, né? E aí a gente tem outra coisa que o pessoal apelida de chip também, né, que é o tal do chip da beleza, em que a gente usa testosterona e gestrinona, né? Mas eu acho que a Natane está me perguntando a respeito do Implanon, né? O Implanon, até a gente tem um aqui, né? O Implanon, ele é um bastãozinho de silicone que é inserido no braço, entre o bíceps e o tríceps, né? Ele tem duração de 3 anos, ok? Tem duração de 3 anos, sendo um dos métodos anticoncepcionais mais seguros que a gente tem. Faz um bloqueio
ovariano. Com esse bloqueio ovariano, a gente acaba não engravidando, né? Bloqueia o ovário, ele não ovula, a gente acaba não engravidando, né? A gente tem também, daí, a diferença. Bom, e o Mirena? O Mirena é esse daqui, tá dentro desse útero aqui, tá? Ou seja, o Mirena, ele também é de silicone, só que ele vai aonde? Ele vai lá dentro do útero, né? E lá dentro do útero, a mesma borrachinha de silicone, só que aqui, né, vai liberando hormônio. Que hormônio que é? Tanto neste quanto neste é a progesterona, tá? Os dois são métodos anticoncepcionais, tá? Os dois são muito eficazes como método anticoncepcional, inclusive são métodos anticoncepcionais mais seguros que o quê? Laqueadura e vasectomia. Verdade. São mais seguros que laqueadura e vasectomia, que a gente achava, né, que é um método infalível. Não tem, né? Quando é para engravidar, acontece, né? Bom, se a gente vai falar um pouquinho de menopausa, né? O que a gente vai comentar? Bom, quando a paciente chega no final da vida reprodutiva, tá? O que a gente tem que pensar, né? A paciente para de menstruar por uma diminuição da quantidade. Se puder colocar depois na página para assistir, sim, vamos colocar, vai estar lá o tempo todo para vocês assistirem depois, não tem problema não, Carlinhos. O que acontece? A gente tem uma diminuição da quantidade de funcionamento desse ovário da mulher e, consequentemente, essa paciente acaba diminuindo a produção hormonal, não ovulando mais, e aí a paciente começa a ter irregularidade menstrual. Depois dessa irregularidade menstrual vai acontecer, né, que essa paciente vai parar de menstruar. E aí o diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? Não tem um exame, claro que tem exames, mas uma paciente, ela parou de menstruar hoje, dia 1º, e ela fala, doutor, vim aqui ano passado, hoje, dia 1º de novo, de 2021, né? 20 é um ano que a gente quer esquecer, né? Mas vamos lá, 21. Eu não menstruei mais? Bom, então a gente tem o quê? A gente tem menopausa, tá? A menopausa, né, vai acontecer em torno, né, de aproximadamente 50 anos, mas não tem idade. E também não quer dizer absolutamente nada, né, com relação a quando eu menstruei a primeira vez, quando minha mãe menstruou a primeira vez ou quando minha mãe entrou na menopausa. Tu é uma pessoa e tu tem outras características, como as tais, a menstruação, o início dela e término da menstruação. Bom, e aí, quando essa paciente para de menstruar, o que vai acontecer? Né? Alguns sintomas eles vão começar a incomodar, tá? Tais como calorão, e os calorões são calorões de aumentar a temperatura dessa paciente assim a quase 1 grau, né? São calorões que normalmente vêm da cintura para cima, deixam a paciente suada, deixa a pele vermelha, né? Essa paciente fica até meio constrangida, porque às vezes está no trabalho, daqui a pouco começa a se abanar, né? A paciente muitas vezes sente um pouco de pressão na cabeça, tá? Ela fica extremamente irritada e pense, você tá dormindo e esse calorão começar, né? Então você tem que estar lá levantando, se abanando, às vezes trocar de roupa. Eu tenho pacientes que chegam a trocar de pijama, tem que tomar banho, tá? Ou seja, é bastante chato esse sintoma. Outro sintoma, né? Alteração no trofismo vaginal. O que é isso? A vagina fica mais seca, a vagina fica mais... a diminuição da lubrificação, tá? A gente vai ter dispareunia, que é a dor para a relação sexual. A gente vai ter essa vagina menor, mais curta, com a pele, com a mucosa. Eu não falo mucosa, às vezes para o paciente não entender. Ô, doutor Paulinho, e aí, cirurgião, amigo nosso. Essa mucosa vaginal, ela fica, como eu falo para o paciente, parece um papel molhado. Se desgasta. Na hora da relação sexual é extremamente difícil a penetração, até porque a vagina fica também mais curta, ela fica
diminui o tamanho da vagina, né? E isso aí acaba fazendo com que nossa paciente tenha bastante dor e incômodo para a relação sexual. Fora isso, a gente tem o quê? Cabelo mais seco, pele mais seca, unha mais quebradiça, diminuição da hidratação da pele, daquele turgor da pele. Vagina pode fazer com que a gente tenha diminuição dos pelos, diminuição da queda dos pelos, né? Diminuição daquela gordurinha vaginal que são características das pacientes que ainda estão menstruando, né? E a gente tem irritabilidade, perda de memória, cansaço. Você imagina, você não dorme à noite por causa do calorão, tu vai acordar cansada, tu vai acordar irritada, alterações de memória, né? E o que acontece? Essas pacientes vão procurar a gente, né? Porque hoje, graças a Deus, vocês estão bem informados, vocês estão bem antenadas, e aí essa paciente vai procurar a gente. E aí, o que a gente faz, né? Ou então, o que a paciente faz, né? Eu posso começar com remédio, eu não posso começar com remédio? Qual que é a paciente que vai se beneficiar com o remédio ou não? E qual que é a intenção do remédio? Qual que é a intenção do tratamento? A intenção do tratamento é melhorar a qualidade de vida, né? Seja para atividade sexual, seja para melhora da libido, seja para melhora do cabelo, mas principalmente, tá? Para melhora do nosso calorão, que a gente chama de fogacho, né? Esses fogachos são realmente incomodativos. E que hormônio que faz com que vocês fiquem com calorão? Normalmente é o estrogênio. O estrogênio é um hormônio produzido pelo ovário, junto com a progesterona e junto com a testosterona, tá? O hormônio estradiol, ou estrogênio, né? Ele é o que dá a vocês o cabelo sedoso, bumbum, coxa, mamas, ou seja, é responsável por as características sexuais secundárias que a gente fala. E aí, essa paciente perde esse estrogênio, porque o ovário para de produzir progesterona, para de produzir estradiol, para de produzir testosterona, que é o hormônio masculino que a mulher tem também, e a paciente acaba tendo esses sintomas como um dos principais, a secura vaginal, os calorões, né? Irritabilidade, perda de memória, cabelo seco, pele seca, unha quebradiça, né? Aumento do peso, infelizmente, as pacientes começam a ganhar mais peso, tá? A gente espera que a paciente ganhe de 4 a 5 quilos nesse período aí de menopausa, então a gente tem que ficar bastante de olho, tá? Começam a piorar os parâmetros como LDL, colesterol ruim, e HDL, colesterol bom, né? E o que acontece? Os eventos, as doenças cardiovasculares, né, começam a ficar mais evidentes. Então você vê que é muito difícil uma paciente jovem infartar. As pacientes que são de mais de idade são as que acabam infartando. Por quê? Por causa da proteção daquele hormônio que é o quê? O estrogênio, que é o que está faltando agora. Entenderam? Então, doutor Murilo, e aí, tudo certo? Grande colega nosso, doutor Murilão. Sigam o doutor Murilo, gente boa. E aí o que acontece? Essa diminuição dessa quantidade de hormônio vai fazer com que essa paciente, né, tenha esses sintomas, e aí a gente tem que pensar, bom, vamos tratar ou não vamos tratar? Existe uma coisa que a gente chama de janela de oportunidade, que seria no início, né, desses sintomas, logo depois que essa paciente para de menstruar, em que eu teria uma melhora do efeito hormonal para que essa paciente pudesse ter algum benefício cardiovascular. Depois, não há indicação nenhuma de se usar hormônio para menopausa, tá? Com benefício para proteger o sistema cardiovascular. Não, tá? A gente sabe que essa janela de oportunidade para melhora das condições do colesterol bom, do colesterol ruim, dos triglicerídeos, é somente nessa janela de oportunidade. E aí, doutor, posso usar hormônio, não posso usar hormônio? É seguro? Vai dar câncer de mama? Não vai dar câncer de mama? O que vai acontecer, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que primeiro conversar com a paciente. E a gente tem que estabelecer, é o que eu faço sempre com as pacientes aqui no consultório, assim, tu tem medo de câncer de mama? Tu tem medo de usar hormônio? E
e às vezes o medo ele é por causa da falta de informação, né? 90% das pacientes que não usam hormônio têm chances de ter câncer de mama, certo? Então a gente fica pensando, qual que é a porcentagem de câncer de mama em pacientes que estão fazendo uso de terapia de reposição hormonal? 4 a cada 1000, ok? Mas essa paciente pode ser que ela tenha câncer de mama sem usar hormônio? Pode, né? E aí eu pergunto para a paciente assim, bom, tu tem histórico de câncer de mama na família, primeiro grau? Você tem histórico de você ter tido câncer de mama? Bom, aí a coisa começa a ficar diferente. O paciente não tem histórico de câncer de mama, o paciente não tem, ou tem alguma alteração naqueles exames que a gente chama de BRCA1, BRCA2, que são, eu já respondo, Fran, que são marcadores, né, genéticos a respeito do câncer de mama. Se a gente tem um desses marcadores, né, positivos, a gente pode ter chance de ter câncer mesmo sem uso de terapia de reposição hormonal, tá? Então, histórico de câncer de uma família, histórico de câncer pessoal, tá? Alteração em exames genéticos que a gente pode poder avaliar se a gente tem chance de câncer. Isso aí já né, se alguma dessas respostas for positiva, já me contraindica totalmente o uso de hormônios, tá? A Fran pegar o nosso, oi Nath, pegar o nosso galho, doutor, essa janela de oportunidade do início, seria mais ou menos a quanto tempo do início dos sintomas? Olha, Fran, eu diria assim, o quanto antes, né? O quanto antes. Se a paciente começou a apresentar sintomas e a menopausa aconteceu recentemente, né? Só que isso é muito difícil de acontecer, né? Porque assim, elas fazem muita irregularidade menstrual antes de entrarem na menopausa, tá? E muitas delas entram na menopausa e ficam em casa porque não estão sentindo absolutamente nada, né? Essa paciente pode fazer terapia de reposição hormonal? Pode. O problema é você conseguir pegar essa janela de oportunidade. Não dá tempo, né? Ou seja, a paciente não vem consultar porque está tudo bem e passou essa janela de oportunidade. Então a gente sempre fica pensando assim, qual seria o melhor momento para começar a terapia de reposição hormonal? Eu acabei colocando na minha cabeça que eu preciso conversar com a paciente e perguntar, você tem muito sintoma? Você está precisando? Você está achando necessário? E a outra coisa, né? Você tem medo de ter câncer? Né? Que isso é uma das coisas que a gente pergunta. Você tem medo de ter câncer? Porque você fala assim, doutor, eu não quero nem saber, não quero saber de hormônio, porque já teve gente na minha família que teve câncer, que não seja nem de mama, mas eu tenho, né, esse incômodo de ficar pensando que eu estou usando uma coisa que vai me ser prejudicial. Eu vou aguentar o calorão, eu vou aguentar a vagina seca, eu vou aguentar a perda de libido, cansaço, irritabilidade, falta de sono, insônia, tudo, vou aguentar. Então tá bom, né? Não é obrigatório fazer uso de terapia de reposição hormonal, né? Mas a gente tem que fazer com cuidado. Pacientes com problemas hepáticos graves, né? Fazer uso de terapia de reposição hormonal, principalmente a via oral, é contraindicado. E o que a gente faz de terapia de reposição hormonal? Quais são os meios de terapia de reposição hormonal? Faz de conta que é uma paciente que tem indicação, ela não tem nenhuma contraindicação, tá? Essa paciente ela está com sintomas, né? E a gente quer fazer uma terapia de reposição hormonal. Bom, aí a gente tem hormônio via oral, a gente tem hormônio via vaginal, a gente tem hormônio transdérmico de passar na pele, tá? E aí essas vias de hormônio, né? Elas são muito particulares, ou seja, a gente acaba receitando numa menor quantidade possível, tá? Necessária para que esses hormônios façam um efeito desejado e para fazer com que essas pacientes, né, diminuam seus riscos, principalmente, né, de câncer de mama, ou então até riscos de se fazer trombose ou fazer algum outro tipo de problema. Então, essas pacientes, elas podem, a gente pode conversar junto e escolher o método com o qual a gente pode fazer uso de estrogênio e progesterona. Sempre pensando,
Estrogênio, hormônio feminino. Para quem tem útero, a gente vai precisar desse outro hormônio feminino que é a progesterona, ok? Estrogênio mais progesterona para aquelas que têm útero. Estrogênio somente para aquelas que não têm útero. Existe estrogênio via oral e existe estrogênio via tópica, de passar na pele, tá? E existe também o estrogênio que a gente chama de estriol, que é usado para a gente usar via vaginal. Bom, doutor, eu tenho contraindicação absoluta de uso de estrogênio e de progesterona. O que eu posso usar, né? Existem outras medicações, como alguns antidepressivos, como venlafaxina e sulpirida, que podem ser usados para reposição hormonal e que são muito bons, são ótimos. Diminui o calorão, mas não vão interferir em vagina seca, não vão interferir em libido, não vão interferir me fugiu a palavra, atrofia genital, né? Não vão interferir com relação a melhora de cabelo, melhora de pele, né? Doutor, o Dilmireno tem alguma interferência na menopausa? No caso de quem já faz uso dele há bastante tempo? Não, na verdade não. Na verdade, se eu tenho, por exemplo, eu entrei na menopausa, estou usando Mirena, né? Mirena tem só o que? Progesterona. Entrei na menopausa. Eu posso fazer uma reposição hormonal só com estrogênio, porque na verdade a progesterona já está lá no DIU, já está agindo e isso me ajuda, né? Então não tem nenhuma influência. E a gente tem também estrogênio, que é o estriol, que a gente pode ser usado via vaginal, tá? Ele faz com que essa vagina reviva, né? Ele faz com que essa vagina tenha de novo, né? Uma mucosa vaginal mais elástica, faz com que a entrada da vagina fique melhor, né? Mais agradável para a atividade sexual, faz com que essa vagina tenha mais elasticidade, né? Então, essa paciente vai se beneficiar muito. E também existe o promestreno para pacientes até que já tiveram câncer de mama, tá? Essas pacientes que já tiveram câncer de mama podem fazer uso de esse creme vaginal ou em óvulo vaginal, o nome dele é promestreno, tá? O promestreno é usado toda noite, né? Já aquele outro que eu falei para vocês, essa aqui é uma pergunta importante que a Adriana fez agora pra gente aqui. Menopausa com poucos sintomas precisa tratar? Então, aí, na verdade, ninguém precisa obrigatoriamente tratar, né? O que a gente precisa é ver que se os sintomas são incomodativos a ponto de eu ter que fazer tratamento, né? Se existe alguma contraindicação para o uso de hormônio, aí não. Se é uma paciente que está há muito tempo em menopausa, ou então os sintomas estão muito intensos, aí o uso da medicação seria necessário. Mas, via de regra, né, a gente conversa com a paciente e vê, né? Tem medo de ter câncer, né? Porque, como a gente disse antes, né, o risco de câncer de mama, né, ele existe. E existe com a terapia de reposição hormonal, né? Então, a paciente que tem algum fator de risco para câncer de mama vai ter que ser decidido entre eu e a paciente, né? Eu tenho pacientes que falam assim, olha, doutor, se vier câncer de mama vai vir de qualquer jeito, mas não me deixa passar esse calor que eu estou passando, né? Eu preciso de uma ajuda. E aí a gente faz uso dessas medicações. Pode se fazer uso de medicação tópica, pode ser uso de medicação via vaginal, pode se fazer uso de medicação via oral, ok? E aí a gente vai escolher qual que vai ser a via, né, que a gente vai optar para cada paciente, né? Lembrando que a via tópica, a via pela pele, ela não faz passagem hepática, então eu tenho uma melhora principalmente dos valores ali de HDL e LDL, que são as nossas gorduras, entre aspas, ali, né? Então, eu queria dizer para vocês assim, resumidamente, né? Dá para se fazer reposição hormonal? Dá. Dá para se fazer sem medo? Dá. Né? Faça a sua mamografia, faça os seus exames, né? Converse com o seu médico, não precisa ter medo, né? Eu acho que todas as alternativas elas precisam ser vistas,
pensar que assim, 90% das mulheres que não tiveram, né, não tiveram reposição hormonal, elas podem fazer câncer de mama também, tá? Então a gente vai ter que avaliar, tá? Juntamente com o paciente, se a gente vai começar uma terapia de reposição ou não, tá? Olha aqui, ó. Então, deixa eu só responder aqui antes, pessoal. Uma paciente fez uma pergunta aqui: doutor, eu fazia uso de anticoncepcional, menstruei a última vez faz 6 meses. Eu tenho poucos calorões, mas muita queda de cabelo. Já posso fazer reposição? Os calorões estão incomodando a ponto de achar que e não tem nenhuma contraindicação, né, para a gente fazer uso da terapia de reposição? Pode sim, né? Pode sim. A gente pode ter uma melhora dessa queda de cabelo, com certeza, né? Faço uso de Utrogestan e do estradiol. Minha vida melhorou muito. É mesmo, Suzana? É verdade, né? O Utrogestan é uma progesterona, para quem lembra que eu falei, para quem tem útero precisa usar progesterona, né? E o estradiol, que ela pode fazer via oral ou via transdérmica, né? Então ela vai fazer o que? Ela vai melhorar o trofismo vaginal. Esse Utrogestan usando continuadamente e com estradiol a paciente não vai menstruar, tá? E existem regimes, né, que as pacientes vão acabar menstruando, tá? Em que você faz uso de progesterona somente nos 14 dias, né, do nosso ciclo. Então, quando a paciente ela faz a pausa com essa progesterona, ela acaba menstruando, ok? Mas não necessariamente tenha que menstruar, porque a paciente fala assim: poxa, eu tô há tanto tempo sem menstruar e agora eu tô tomando esses hormônios aí, eu vou voltar a menstruar. É só usar a progesterona continuadamente, sem fazer aquela pausa de 15 dias, que a paciente acaba ficando sem menstruar, ok? Mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. O DIU de cobre com prata é o mais indicado para quem não quer usar algum hormônio? Eu acho que quem não quer usar hormônio, tanto o DIU de prata, a Carol perguntou aqui, né? Carol Silveira 2002. Eu acho que para quem não quer usar absolutamente nada de hormônio, o DIU de prata, né, é indicado, com certeza. O DIU de cobre, né? O DIU mini de cobre, né? O nosso antigo Multiload também, que é um DIU de cobre, que hoje não existe mais, né? Mas mudou de marca, né? Mas são opções ótimas para quem não quer absolutamente usar nada de hormônio, né? Ou pacientes que têm alguma contraindicação, né, para uso de hormônio. O paciente lá tem trombose, tem contraindicação absoluta, paciente tem alterações de coagulação no sangue, né? Pacientes que têm alterações hepáticas, pacientes que tiveram câncer de mama, né? Essas pacientes não podem usar hormônio de jeito nenhum. E a gente daí opta por um DIU para protegê-las mais, certo? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Pessoal, doutor, tenho 35 anos. Como perceber os primeiros sintomas da menopausa? Bom, eu acho que se a paciente entrar com 35 anos de menopausa, aí a gente nem pensa muito, né, com relação à menopausa. Talvez seria daí uma falência ovariana precoce, tá? Eu não pensaria como menopausa ainda, né? Mas pode acontecer como menopausa precoce, também pode. Toda vez que a gente parar de menstruar com 35 anos, com 40 anos, tem que procurar ajuda médica, né? A gente tem que ver o que está acontecendo. Pode ser uma amenorreia secundária, pode ser o aumento de alguns hormônios que estão fazendo com que a gente tenha essa dificuldade para menstruar. Pode ser pacientes que estão fazendo atividades físicas extremas e muita dieta. Isso faz com que a gente tenha alteração, né, da quantidade de gordura, e essas pacientes têm menor conversão em estrogênio, consequentemente elas param de menstruar, tá? E pode ser menopausa, né? Mas assim, uma paciente jovem, 35 anos, que parou de menstruar, aí com certeza, né, eu pensaria em outras coisas antes do que menopausa, tá? Bom, é normal ter escapes? A Bruna perguntou para mim. É normal ter escapes com Evra? Olha, é engraçado que o Evra, né, é um estrogênio, né, e uma progesterona.
E às vezes, apesar de a gente ter uma boa absorção da progesterona, né, eu vejo que tem pacientes que podem ter escape, sim, é normal, tá? Porque a quantidade de estrogênio às vezes não está sendo suficiente para manter, né, aquela quantidade de endométrio, né? Isso faz com que essas pacientes possam ter sangramento, sim. Certo? Muito bem. Muitos pacientes entraram, fiquei bem feliz. Apesar de a gente ter tido nossa quarta-feira aí de ciclone, até que eu fiquei feliz, entrou bastante gente, tá? Bastante pacientes, Paola, Bruna, né? Várias pacientes, alguns colegas médicos, né? Isso deixa a gente bem feliz, certo? Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está à disposição, né? A gente está aí com 30 minutos de live, a gente não quer a gente não quer se prolongar muito, né? Para não ficar uma coisa muito chata, né? E dizer que a gente está aí, né? Mesmo com a pandemia, mesmo com o furacão, mesmo com os gafanhotos, a gente está aí atendendo. Eu acho que as pacientes têm... De nada, Fran. Eu acho que as pacientes têm gostado das lives, a gente tem deixado isso meio que já com um horário fixo para as quartas-feiras, né? Eu quero a opinião de vocês aí, se aí... Mas vai ficar gravado, Débora, vai ficar gravado, pode assistir depois. A gente quer a opinião de vocês, para ver se vocês nos sugerem algum tema que vocês queiram mais, né? Ou seja, uma live absolutamente somente de respostas e perguntas, né? A gente pode fazer também, né? Se alguém tiver alguma dúvida que a gente possa esclarecer também, isso aí é bem legal, né? Uma hora dessas a gente vai fazer uma live talvez com outro colega, né, médico, para que a gente possa, durante essa conversa aí, que vocês possam também ter essa oportunidade de conversar com a gente, tá? Hoje foi um pouquinho de menopausa, né? A gente falou bastante a respeito de reposição hormonal, o medo que as pacientes têm, né, de fazer uso de reposição hormonal. Um dia, se vocês quiserem, a gente pode falar também sobre o uso de testosterona na prática da atividade física, os anticoncepcionais na atividade física, né? Eu também acho legal, Fran, acho legal também. Não, de nada, né? Que isso, obrigado. Eu acho que a gente pode fazer também um dia de perguntas e respostas, tá? A gente responde vocês naquilo que a gente puder, tá? Nossa, tem gente até de Manaus está entrando aqui, né? A gente está à disposição de vocês, tá? Para a gente poder responder absolutamente tudo, até DSTs. A gente colocou aí um post aí ontem, semana passada ou essa semana, acho que foi essa semana, a respeito do uso da lisina, que é um aminoácido que a gente não produz, e a gente tem tido bons resultados, tá? Na prevenção de lesões por herpes, tá? Então isso é uma das coisas também que tem acontecido bastante no consultório, né? As doenças sexualmente transmissíveis também, né? Trata parceiro, não trata parceiro, quais são os tipos? Tem corrimento, é corrimento para lá, é corrimento para cá, é gardnerella, é cheiro de peixe podre, é candidíase, é fungo da coceira, não da coceira, trata marido, não trata marido, quem que é o responsável, deu verruga, não deu verruga, é HPV, meu preventivo tá estranho, meu preventivo deu normal, mas eu sinto dor, eu tenho corrimento, ou seja, a gente tem aí um monte de coisas para conversar, para debater. Eu acho que a HPV também era uma coisa interessante de a gente conversar, né? Vacina do HPV, lembrar para quem não fez ainda, pode fazer, tá? Lembrar que todos esses métodos anticoncepcionais que a gente normalmente fala, né? De nada, Ju, que é isso? A gente, é um prazer estar aqui, viu, pessoal? Eu faço porque eu gosto, né? E se tiver uma pessoa para eu falar, vai ter uma pessoa para falar, porque eu estou acostumado a ter uma pessoa que é a pessoa que está aqui na minha frente sempre atendendo, tá?
Então, assim, se a gente puder ter meia hora da nossa quarta-feira da semana pra gente conversar, a gente vai conversar, não tem problema. Se tiver uma pessoa aqui que ficar me perguntando o resto da vida aí o que quiser, eu vou responder. Vai mal, não tem problema não. Então, lembrando que todos esses métodos anticoncepcionais que a gente conversou até hoje, que a gente conversa, nenhum deles vai te proteger contra doenças sexualmente transmissíveis, certo? Ok, pessoal, muito obrigado, né? Espero que o pessoal aproveite, tá? Que a gente possa tá voltando na quarta-feira que vem sem pandemia, né? Sem a gente ter tufão, se a gente ter vento, sem a gente ter grilo, se a gente ter gafanhoto, certo, pessoal? A gente quer que isso seja bem legal. Sempre fantástico. Sandy, é uma paciente muito querida, muito. A gente admira todos vocês também. Demais da conta. Grace, sobre reposição hormonal e risco de câncer de mama, a gente falou já, tá, Grace? Pode dar uma voltadinha ali no vídeo que a gente vai deixar gravado, que a gente tá falando ali sobre o risco de câncer de mama também, certo? Fiquem com Deus, boa noite, bom descanso, valeu!